Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Passos marcados no tempo, feridas que aprenderam a viver. Você bateu na porta da vida. Lembrando a todos e a todas que hoje nós vamos celebrar, vamos ler o texto de João, capítulo 14, versículos 27a ao 31. Não, 27 ao 31a. A gente vai citar de cabeça, acaba citando errado. Lembrando a todos ainda que a gente está continuando nessa semana o Evangelho de João. E volto a dizer, nós temos na liturgia da Igreja Católica dividido, né, em 3 calendários dominicais, ano A, B e C, que, né, traz para a gente primeiro o Evangelho de Mateus, esse ano, no domingo, depois o Evangelho de Marcos, ano B, ano que vem, e ano C, o Evangelho de Lucas. E o Evangelho de João, ele entra de forma especial todos os anos nas grandes festas, ele é convidado especial, por isso, todos os anos, durante o período pascal, nós lemos o texto de João. No caso, ano passado, nós lemos o Evangelho de João, na terça-feira da quinta semana do tempo comum. Hoje, acho que é o 19 de maio, se estiver errado, depois confere aí no blog denonato.blogspot.com, porque a nossa reflexão desse texto está sendo do ano passado no blog. Mas aqui a gente faz ao vivo com vocês, vamos falar da realidade. Primeiro, antes de mais nada, a nossa solidariedade. A gente ontem soube do fato ocorrido em Japeri, na minha querida cidade, onde um filho, ninguém sabe ao certo as motivações, e não tem motivação para isso. Ele executou o pai com água quente, facada, algo dolorido, a gente lê a matéria. Eu soube disso no domingo, quando cheguei em Japeri, mas ontem eu não quis comentar, até porque a gente pergunta por quê. Quando acontecem essas coisas de filhos e também agredirem pai, mãe, a gente fica perguntando por quê. Ou mesmo quando um pai agride de forma assim mortal a um filho, essas questões familiares, a gente começa a perguntar por quê. Embora o porquê não exista, mas a gente fica tomado pela emoção. Então ontem pela manhã, eu não quis comentar, mas devido ao ser cidadão da minha querida cidade de Japeri, eu expresso aqui minha solidariedade a todos os familiares, os amigos, aqueles e aquelas que conviviam e estavam ali com o senhor Gilvan, né? E também com todos aqueles que estão ali passando esse momento de dor. Não tem como a gente não dizer que é uma dor dupla, inclusive, né? Não tem como de não dizer isso. Ainda olhando para a realidade, e vamos falar de coisa boa também, por que não? Ontem pela manhã alguém me cobrou que eu não dei parabéns a Dom Luciano Bergamin, que eu sempre cito ele aqui nos encontros, né? Eu cito Dom Luciano por 3 motivos. Primeiro, porque eu tenho profunda gratidão a Dom Luciano, meu bispo amado, bispo emérito de Nova Iguaçu. Terceiro, segundo, quer dizer, que a gente vai citar aqui, no caso de Dom Luciano, a gente tem uma ligação vamos dizer assim, de pai e filho, por mais que alguém não queira, mas tem, porque eu convivi com o Dom Luciano mais de 13 anos, né, no trabalho da Cúria de Nova Iguaçu, e sempre foi um pai, um amigo, que eu devo respeito. Dever respeito não é ser omisso, fique bem claro isso. Também, o terceiro era 82 anos, Dom Luciano Bergamin, né? Fez 82 anos, tem 7 anos que ele deixou o ministério diocesano, de ser bispo diocesano, agora bispo emérito, mas não perdeu o carisma, o carinho. E uma das marcas de Dom Luciano Bergamin são 2 que eu posso destacar ainda. Ele é um homem extremamente obediente a quem está conduzindo a igreja, é um exemplo para nós. E o segundo, ele é profundamente humano nas suas relações. Então, eu tive com ele outro dia, nós estivemos juntos, passamos uma manhã junto, inclusive a gente rezamos junto na comunidade, que a gente estivemos junto lá na comunidade, rezamos junto, mas por motivos que a gente não vai dizer assim que a gente se afastou, porque infelizmente a vida tem essas coisas, né? A gente tem amigos que eu tenho muito carinho da época de infância, da época do quartel,
da faculdade, tem amigos aí que outro dia eu estava vendo alguns amigos da faculdade que a gente não se vê há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, há mais de 20 anos, a gente não se encontra, mas, né, isso é assim que funciona na vida. E olhando para o evangelho de hoje, né, Jesus, ele chega nessa conversa toda nossa aqui, no meio dessa bagunça que nós vivemos, da emoção, a notícia desse fato aí da, da coisa, que não tem nem como dizer essa palavra, né? Esse incidente, essa tristeza de um filho matar um pai, também no meio da alegria que Dom Luciano completa 82 anos, e outras alegrias internas que nós vivemos, né? Quinta-feira, dia 5, a alegria de chegarmos no mês de maio, mês que inicia com São José, mês de Nossa Senhora, mês das noivas. Resumindo, no meio de tudo isso aí, Jesus chega. E ele fala: olha, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. A gente, quando fala de paz, por isso que eu citei o caso do assassinato do senhor Gilvan, lá na cidade de Japeri, onde eu resido, a gente, quando fala da paz, a gente sempre pensa na paz. A paz não é você ser anulado. Alguém pensa que viver em paz é você dizer amém, 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 tá bem. Não. A paz, ela envolve três motivos que eu acho que, eu sempre cito três por questões, minha metodologia, que eu acho que a gente tem que lembrar. Primeiro, a paz, ela não é omissão, não é covardia. A gente tem que saber disso. Quando você fica omisso e você fica quieto, essa tua paz é uma paz falsa. A paz também não é dominar, não é o contrário. Você sempre tem razão. Eu vivo em paz porque lá em casa quem manda sou eu. Quando minha mulher diz, vai lavar a louça, eu digo, sim, senhora. É uma paz. E eu não sou nem casado. Terceiro, que é interessante, a paz, ela é fruto da graça da vivência. Jesus, quando diz esse termo, eu trago a paz, e você vê claramente que eu já citei que esse discurso de Jesus no capítulo 14 é o discurso onde ele diz que está indo para o Pai, ele está dizendo que na casa do Pai dele tem muita morada, é o momento onde a gente, quando faz a exegese do texto, no capítulo 14, momento que Jesus está dizendo, olha, a igreja é a noiva de Cristo. Eu sempre falo isso para todo mundo, ninguém vive uma relação conjugal, familiar, vamos dizer assim, uma relação social para poder ser anulado, para sofrer as consequências de uma relação tóxica. E quem não tiver, nunca teve ou não teve e não tem uma relação tóxica, fique esperto. Porque pode acontecer, se não aconteceu ainda. Pois aquele que tenta anular você, aquele que tenta dizer, olha, quem manda sou eu. E Jesus diz, olha, estou indo para o Pai, fazer muita morada. Que é a ideia do noivo que sai para conhecer a noiva e vai no Pai construir a morada. A paz de Jesus, ela nasce da cruz, não da zona de conforto. É a paz que encara o conflito, mas não reproduz o ódio. É a paz que não vende a verdade por likes, nem troca a paz por privilégios. No Evangelho de hoje, a gente ouve falar de paz no mundo. Vemos aí o Donald Trump dizendo que quer ser o representante da paz no mundo. Aí o Papa criticou a guerra, ele diz que o Papa não sabe nada de guerra, não sabe nada de nada, e brigou com o Papa. Essa é a paz das armas que nós não podemos viver. Por isso o Evangelho de hoje é tão profundo nesse sentido. A paz, ela não pode ser comprada, né? Ela não pode ser produto de alienação, do medo. A paz de Cristo é uma paz que incomoda. Na missa a gente diz para o outro, paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo. A paz mexe com as estruturas. E se não estiver mexendo na sua estrutura, então essa paz que você tem é falsa. E eu paro por aqui, peço a você que deixe seu like, o tempo aqui corre. Que nos abençoe para que possamos ser fiéis ao Deus da vida, o Deus da libertação, para que tenhamos paz. E vamos assim, eu sou Daniel Nonato.
desistir. Se a vida tenta te quebrar, você volta a se erguer, porque aprendeu com amor a não se perder. Houve estradas desertas e noites sem direção, mas algo ficou por dentro, mais forte que a solidão. Nem todo